a gente sabe que o puerpério é a fase que mais vai ficar exausta, mas muitas pessoas falam, beleza, passou os 40 dias, agora você deveria estar bem. Então a pessoa não procura nem tratamento, porque quando ela já vai até você, já existiu uma permissão dela, um conhecimento até, né? Não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar uma psicóloga. Mas a maioria das pessoas não chega até um psicólogo. Eu acho que elas sofrem sozinhas e uma das consequências hoje que a gente tem é de, eu acredito assim, sabe, que são pessoas não diagnosticadas, né? Então a gente não sabe que elas estão aí. A gente estava te esperando aqui. Eu já tinha começado a falar aqui sobre os formulários de burnout materno e burnout de exaustão mesmo, né? Como que a gente hoje... O que a gente tem de medição sobre Sim, eu estava ouvindo. sobre exaustão materna. Deu para ouvir essa parte. E aí uma pessoa escreveu aqui que acha que vai ser um longo processo. Eu, gente, sinceramente, acho que nos próximos 5 anos isso não entra no radar da saúde no Brasil, entendeu? Porque o burnout, ele tá como uma condição de estresse alto e de exaustão relacionada ao trabalho. Primeiro que ele não devia estar relacionado ao trabalho, né? Ele devia ser uma doença psicossomática, uma doença psicológica, devia estar no DSM-5, isso é uma das doenças que eu acho que deveria estar lá. E tem algo que vem antes do burnout, né? Que é um pré-burnout, que é uma exaustão, que a pessoa continua em funcionamento, porque no burnout a pessoa, ela tá praticamente, ela quase para, né? O corpo não aguenta mais. Mas a exaustão, ela continua em funcionamento, só que em sofrimento, porque ela funciona por motivos N, acho que a gente vai falar sobre isso hoje, e continua em funcionamento. E na maternidade, eu acredito hoje, pelos estudos que a gente tem, que esse funcionamento que a mãe continua tendo é por uma questão social dela achar que ela tem que dar conta daquilo tudo, não é só da criança, da casa, muitas vezes do trabalho, das funções estratégicas da casa, das decisões da casa que ela precisa tomar, das decisões das crianças, e ela tem ainda todo um processo de carga hormonal conectada aos filhos, que dependendo da fase que a criança está, se é um recém-nascido, é uma carga hormonal gigantesca que conecta ela à criança, que faz com que ela permaneça ali, né, conectada, nutrindo. O corpo da mulher fica pronto para nutrir de afeto, nutrir de tudo, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas também não entendem muito. E que eu não sei se... Eu nem sei do que a gente vai falar de exaustão materna aqui, Carol. Então, eu abri aqui o tema falando muito sobre isso. Vamos começar aqui para você se apresentando e já falando por que você escolheu esse tema. Sim, muito obrigada pelo convite, Fran. E eu sou psicóloga clínica e eu tenho um atendimento voltado para as mães, especialmente mães de bebês. E ali no teu curso aprendi bastante sobre a parte ali de como lidar com as emoções, a mãe, as emoções também do bebê, da criança, a parte de vínculo que eu falo muito também. E essa parte da exaustão é o que mais aparece nos atendimentos das mães com os bebês. Então, assim, é preciso também entender um pouco sobre o puerpério. O que é o puerpério, além dessa parte hormonal. Então, isso é muito pouco falado e também não é estudado na nossa graduação. Nada disso é estudado na graduação. Exatamente nada que a gente vai falar hoje. Então, eu só ouvi falar sobre o que era puerpério, o que era um baby blues, o que é questões relacionadas ao parto. A gente só vai ver isso quando eu fui ver quando eu me vi tendo um filho, né? Então, meu filho tem 8 anos e aí, desde então, estou estudando essas questões da maternidade, desenvolvimento infantil também. Então, o puerpério, ele é todo uma montanha-russa de emoções que a mulher toma conta da mulher. Ele vai muito além dos primeiros 40 dias da maternidade. Até 2 anos. Isso. Da criança. Esse puerpério emocional, ele não tem nem ali um tempo definido.
Então, é você se encontrando nesse papel materno, entendendo tudo que está acontecendo. E o que vem muito no começo? Vem uma sensação de estranhamento, você se sente muito, além do físico, tá, né? Você não consegue se reconhecer a parte física, a parte emocional você não consegue entender. Por que que desejei tanto meu filho e agora estou chorando? Então já vem uma culpa. Vem mas essa culpa é muito pelo processo social, né? Isso. Mais um café. Eu não estou sabendo o que fazer com o meu bebê, não estou entendendo o choro dele. Me disseram que existe um instinto materno, algo que é muito natural, mas ao mesmo tempo eu estou chorando, que vem esse choro fácil, que daí já é uma questão relacionada ao baby blues, as primeiras 2 semanas. Então você pode sentir tristeza, pode sentir raiva, pode achar que não está sentindo aquele amor avassalador. Então tem mãe que diz, não, mas não me veio esse amor que tanto dizem. Quando é que vai vir esse amor? E aí eu trago, não, é uma construção esse vínculo, esse amor materno. Então, às vezes, é uma expectativa social muito grande. E a realidade é uma realidade que vem justamente com essa exaustão que a gente vai falar hoje. Uhum. É uma realidade muito... O bebê demanda muito. Da atenção, de estar... dos cuidados. E tudo isso vai, junto com esses sentimentos do puerpério, que vem muito à tona no início, vai culminar logo ali no primeiro ano, nos primeiros meses, essa exaustão. Algumas mulheres aguentam um pouco mais de tempo por causa da sua história de vida mesmo, né? E vão desenvolvendo exaustão depois. Você trabalha hoje com uma idade específica da maternidade, de mães, em orientação geral, de mães? Em geral, quem procura são mães que têm bebezinhos pequenos, ali no primeiro ano de vida mesmo. Mas também tem com 2, 3 anos, porque daí pega uma fase mais difícil, aquela fase que chama das birras. Também tem ali com crianças entre 6, 7 anos, então eu digo ali da primeira infância. Tá. E por que você decidiu trabalhar com isso, Carol? Eu fui estudar psicologia do puerpério com o Instituto Aripe, com Alexandre Coimbra Amaral. E aí comecei a fazer vários cursos também, sobre teoria do apego, desenvolvimento infantil. Então, eu acho que veio muito assim da parte pessoal, eu tentando entender meu puerpério, o que era o puerpério. E aí eu gostei assim tanto que decidi trabalhar com as mães. O seu puerpério foi difícil? Teve no início esse baby blues do choro fácil, teve bastante, mas foi algo que passou. O que a doula me trouxe de como lidar com o puerpério, eu acho que ajudou bastante. Então ela falou assim para mim, olha, vai vir esse choro fácil e você vai pegar sol. Sai pegar sol, que isso vai te ajudar a trazer essa sensação de bem-estar. E foi algo assim que eu me lembrei na hora, assim. Então aquilo que a gente escuta na gravidez, depois chega ali no momento ali que a gente se vê assim, é bem uma sensação de estar perdida. Aí você consegue buscar ajuda. A doula também foi me visitar, então teve assistência pós-parto. Ali perto de casa tinha um posto de saúde, então as agentes de saúde também foram me visitar, ver como é que estava a amamentação. Eu tive bastante visitas de amigos, de familiares, e isso ajudou bastante no puerpério, assim, a passar por esse período. Então eu avalio assim que foi um momento, mas eu consegui ali, por ter conhecimento, eu soube lidar, e por ter muito apoio também. Por ter uma Essa rede social de apoio é muito importante. Essencial. Isso, essencial. E aí, mas depois disso, você não decidiu entendia, por atender. exemplo, por que eu estava tão esquecida, tinha tanto esquecimento, muito aérea. Então eu lembro assim que até uma situação assim, eu estava trocando meu filho ali, na segunda semana, daí eu me toquei assim, eu falei assim, nossa, a fralda tem lado de frente e lado de trás. Eu falei, meu Deus, como é que ninguém me contou? Por que ninguém me contou isso?
eu fiquei, como é que eu estava fazendo antes? A fralda tem um jeito ali de você, que é mais fácil de você colocar a tira ali e prender. Então, assim, a gente fica muito... Parece que você está em outra dimensão ali nos primeiros dias. Uhum. E aí você depois começou a atender isso, então, e hoje as mães que vêm, a maior queixa é a exaustão. Cansaço. Mas não, aí que tá. A gente precisa saber identificar a exaustão como Até onde profissionais de começa a saúde. exaustão? Isso. Aonde você aprendeu a identificar a exaustão? Foi no PNP? Não, já antes, né? Sim. Mas no PNP tem, ali na formação que eu fiz contigo, tem toda o questionário que você estava apresentando, tem uma base muito mais consistente relacionada à parte da neurociência. Uhum. E aí já tem também a questão do tratamento, né? Como uma linha de tratamento em que vai ser mais diretiva mesmo, assim, né? Mais objetiva e vai dar um melhor direcionamento de como lidar com a exaustão. Então, ajudou bastante nesse sentido. Mas já vinha trabalhando, assim, com as mães, né? Identificando e trabalhando. Porque elas não vêm com o relato de que está exausta. Não vem diretamente com esse relato. A primeira coisa que aparece é a culpa. Estou me sentindo muito culpada, estou achando que não estou dando conta. E aí a gente vai vendo como que está esse bebê. Esse bebê está saudável, está se desenvolvendo bem. A gente vai vendo que ele é um bebê saudável e que ela está assim dando conta. Então ali no primeiro momento é dizer para a mulher que ela está sendo uma boa mãe, ela está sendo a melhor mãe que o bebê tá precisando. Vem questões de culpa por não ter lidado, não ter conseguido amamentar muitas vezes, ou não ter conseguido o parto que tanto esperava. E aí a gente vai conversando com a mulher e falando quanto que não foi culpa dela. Faltou muito um apoio social, faltou muita gente ajudando a manejar, por exemplo, a amamentação para que ela tivesse sucesso, entende? Então aí ela vai entendendo que aquilo que ela está dando para o bebê dela está sendo melhor. E também vai explicando sobre o vínculo, porque ela também vem essa questão do amor. Ele no primeiro momento não sentia aquele amor, eu não consigo falar que eu sou mãe, não consigo falar é meu filho. Ali no primeiro ano, tá tudo assim ainda muito, é um novo papel. Ô, Carol, mas assim, ó, como para você hoje, com a tua experiência clínica dentro desse processo de neurociência, qual é o sintoma principal para você começar a ver que não é mais um cansaço normal? Porque tem o cansaço normal e tem exaustão, né? Qual é o sintoma principal hoje que você observa? Eu vejo muito assim, além da culpa ali, a parte cognitiva, né? Então, muito o esquecimento, questão de memória, parece que eu tô toda hora não sei, bem essa sensação de esquecida, né? E também concentração, né? Parece que não consegue se concentrar no que precisa fazer. Às vezes precisa tomar uma decisão muito fácil e ela não consegue decidir sobre aquilo. E ali no atendimento eu ajudo ela a tomar pequenas decisões que parecem muito fáceis, mas ali ela tá tão com esse esgotamento mental que o cérebro não consegue mais decidir coisas às vezes bem bem básicas mesmo. A questão de poder pedir ajuda, porque fica tão sobrecarregada na mulher, na mãe, que ela precisa dar conta das demandas do bebê, que é difícil alguém também oferecer ajuda, dizer, olha, deixa que eu cuido do bebê para ti, para você tomar um banho, para você sair dar uma caminhada, você pode sair, você pode fazer algo para você. E daí dá essa permissão dela poder tá
olhando mais. Mas o próprio atendimento psicológico ela já está se permitindo olhar para si. É o porque é início. difícil até ela vir para o atendimento psicológico, né? Uhum. Eu acho que isso, hoje em dia, essa questão da exaustão materna, da exaustão em si, mas da materna, eu acho até mais preocupante, porque tem uma criança ali, né? Que faz parte deste processo e essa criança precisava de uma mãe bem, né? De uma mãe que tivesse com a cabeça boa e então eu acho um pouco mais sério por causa disso, né? Porque tem essa consequência aí da criança, do bebê, enfim. Eu hoje, exaustão materna para mim não é só no começo, né? É em qualquer fase dessa maternidade. A gente sabe que você assistiu a aula de maternidade, de neurociência da maternidade, Sim. Carol? Porque lá a gente tem, né? A maioria dos estudos vai até os 2 anos de idade que o cérebro da mãe se modifica. Ela é outra pessoa, literalmente, né? E é muito interessante porque a gente acha muitas vezes que essa mãe, a gente sabe que o puerpério é a fase que mais vai ficar exausta, mas muitas pessoas falam, beleza, passou os 40 dias, agora você deveria estar bem. Então a pessoa não procura nem tratamento, porque quando ela já vai até você, já existiu uma permissão dela, um conhecimento até, né? Não, eu preciso de ajuda, eu vou procurar uma psicóloga. Mas a maioria das pessoas não chega até um psicólogo. Eu acho que elas sofrem sozinhas e uma das consequências hoje que a gente tem eu acredito assim, sabe, que são pessoas não diagnosticadas, né? Então a gente não sabe que elas estão aí. Uhum. E aí eu acredito hoje que uma das questões que a gente tem hoje em relação à infância, de falta de atenção, de deixar as crianças demais na TV, das crianças hoje não terem os pais por perto, é consequência da não permissão de entender que eu estava exausta e que eu posso tratar, que isso não é um estado natural. Uhum. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Como é que você vê isso? Porque para mim esse também é um problema. Uma coisa é a gente tratar quem vem para o consultório, que já não tem na faculdade, você já vai precisar se qualificar para saber que tem, Uhum. para ajudar essa mãe, ajudar ela a tomar decisão, ajudar ela até a buscar rede de apoio muitas vezes, né? Porque na exaustão materna ela não sabe. Essa mãe, que aí a criança tá maior, né? 2 anos, 7 anos, até 10 anos, enfim. Ali ou na primeira infância, que até 7 anos, ou toda infância. Pode ser uma mulher que tem mais de um difícil filho, na 2, primeira 3. infância, né? O mais difícil na primeira infância. E Mas aí a tem mulher mães, por exemplo... tem filhos de várias idades, né? Ela vem, a queixa dela é: eu não estou dando conta. Então, ela procura o psicólogo para ela dar conta demais. E se o psicólogo não tem, então, todo esse estudo embasado na maternidade, relacionado a tudo que acontece na maternidade, ele vai achar que realmente essa mulher não está dando conta, porque é o que ela fala. Eu faço isso, faço aquilo. E quer dizer, ela faz tudo o que ela consegue, que ela pode, que é o possível e o impossível. E é dizer isso para ela: você está dando conta, sim. Na verdade, você precisa fazer menos coisa para poder cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, física, para estar bem, para cuidar melhor. Sim. Então e aí a gente vai identificando e nomeando que isso é uma exaustão que você está passando. Você não precisa dar conta demais. A carga pode ser dividida. Porque aí eu acho que tem 3 coisas aí, né? Para a pessoa que vem para o tratamento, ela vai ter o sintoma. Esse sintoma que você tem observado nas suas pacientes é o que eu mais observo também. O esquecimento, ele vai para toda... Teve filho, esqueceu. E a gente já viu por quê, né? O cérebro modifica e a área da memória é a área que menos fica acentuada, porque o cérebro está conectado para a conexão com a criança. Então, o cérebro não dá conta de tudo também. Ele superativa em algumas áreas para que esse corpo dessa mãe dê conta de nutrir um filho, de sentir cheiros do filho, tudo isso, né? Então, mas essa questão de não conseguir tomar decisões simples, como não sei o que eu faço para almoço hoje, são coisas muito simples, né? E aquilo toma uma dimensão emocional muito grande na mulher, né?
E às vezes ela fica ruminando decisões como essa. Não sei que roupa eu ponho no meu filho para a festa de aniversário. E ela fica nessa ruminação que traz uma dor. É também um dos sintomas que eu mais observo na clínica. Esse sintoma não está em nenhum dos questionários, você sabia? Nenhum. Por isso que o pessoal fala assim, você tá questionário? Não, gente, porque ainda não existe um questionário que seja bom o suficiente, que acompanhe a neurociência. Entendi. Não existe um questionário que vai falar de sintomas e tal. Tem uma agora, tem uma pesquisa até que eu participei aqui do Brasil, que ela começa a perguntar outras coisas, mas ele é tudo voltado a comportamentos. É muito interessante, né? Como que ainda falta neurociência até na psicologia baseada em evidências, porque ele fica muito na sensação e não fica no básico, que a gente sabe. Por que a gente sabe que na exaustão a pessoa não toma decisão? Porque o cérebro não consegue. Veja, você percebe. Aí você vai Sim, para e aula eu de pergunto para as neurociência. mães se elas estão esquecidas. Eu faço essa pergunta. E E aí elas realmente, na porque hora já falam assim. não consigo. Outra coisa que você está trazendo, que a gente sabe que é da exaustão, é um sintoma de aprisionamento da própria realidade. Eu não. Isso aqui é minha vida, e isso aqui me deixa extremamente tensa e exausta, e eu não gosto dessa vida. Né? Não é porque eu não gosto do meu filho, da minha filha. Eu não gosto porque eu não dou conta de nada. Eu tô sempre cansada, eu tô sempre tentando me arrumar e não consigo. Eu tô sempre com tudo bagunçado, eu tô sempre tentando dar conta e não consigo. Gente, quem que vai gostar dessa realidade? Tô sem tempo. Isso é Sim. exaustão, né? E essa parte de falar da realidade materna, do dia a dia, do cansaço, da privação de sono, o bebê acordou 1000 vezes durante a noite e teve que dar de mamar, e tá chorando muito. Então, narrar o que está vivendo acaba também sendo dolorido, porque é como se ela não estivesse dando conta, ela tenha uma vergonha, além do sentimento de culpa de estar falando sobre isso, e é como se ela estivesse falando que ela não gosta do filho dela. Eu não amo, eu me arrependi, não queria ter sido mãe, e não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela falar que precisa descansar, que precisa ter um momento de lazer, isso não anula o fato dela ser mãe e dela amar o filho dela e gostar de muitas coisas que existem na maternidade que é prazeroso. Então, quando eu faço rodas de mães presenciais, a gente pode estar compartilhando isso e todo mundo se sente, as mães se sentem pertencentes a uma mesma realidade. Elas se veem uma na outra. Meu bebê também está assim, meu filho também está assim. Então, acaba tendo assim, isso alivia bastante a carga. Alivia. Você sabe, Carol, eu não sei se você chegou a fazer o Driblando Exaustão. Lá no Driblando Eu vi Exaustão. algumas aulas Algumas ali, aulas. mas não todas. Então, lá no Driblando Exaustão, que você falou isso agora, eu lembrei, tem um estudo, foi um estudo só feito, então assim, a gente não pode falar, nossa, é isso, né? Mas tem um estudo que ele comparou um tratamento de burnout materno com rodas de conversa entre grupos de mães, tudo feito por um psicólogo, né? E um tratamento feito com estratégias de regulação emocional para burnout materno, com um grupo também, para ver se o que era mais efetivo, ensinar as estratégias de regulação ou elas só terem trocas conduzidas por um profissional. E os dois tiveram o mesmo resultado. Óbvio, não é uma coisa que é uma super conclusiva, mas assim, dessa pequena evidência, a gente já consegue saber, até pela corregulação, né? Que a troca conduzida por uma pessoa que sabe, né? Porque senão, às vezes, elas entram num lugar ali que não é bom para ninguém dentro da conversa ou das soluções, mas que essa troca facilitada por um profissional capacitado vai nutrindo a mente e deixando elas menos exaustas. Então, é basicamente isso que você está fazendo. Quando você faz as rodas, elas são importantíssimas. Mas as pessoas não querem participar muito, né, dessas rodas. Como é que é a tua percepção? Eu tenho feito assim cafés de mães, algo bem descontraído. Aonde? Onde você mora, Carol?
Eu tô em Itajaí. Tá. Aí em Isso. Itajaí você faz. Esse ano ainda não fiz nenhuma, mas já fiz em Itapema, fiz em Balneário Camboriú, fiz, Ah, né, que aqui nas legal. cidades aqui perto da região. Isso. E aí, você falou a questão do o quanto o cérebro está conectado com o momento presente, né? Então, é trazer a mulher ali a se conectar com o momento presente do bebê, porque o bebê, ele traz esse momento presente. Ele está Traz. toda hora chamando essa mãe. E aí, ela precisa Ui. com esse momento para também ter uma maior aceitação. Então, não é o momento da terapia da gente ficar puxando o passado, né? Trazendo questões que são importantes, mas não nesse Não nesse momento que ela momento. está É. com o bebê chorando, né? Tendo que atender todas essas demandas. Ela precisa se Uhum. conectar com a realidade. Então, aquela técnica do amparo que tem na formação, ela é bem especial. Mas eu Você não faço faz? mas eu não faço toda ela de uma vez, porque em primeiro momento, o que eu proponho para a mãe? Colocar os pés no chão, sentir os pés no chão. Então, Uhum. ela vai fazer primeiro esse exercício de sentir os pés no chão. E aí, só esse exercício, a mãe ela já me traz. Eu senti uma dor em tal lugar do corpo que eu não estava identificando. Uhum. Então, é tudo bem aos poucos. A respiração diafragmática. A gente vai fazendo, ajustando. E aí, depois, lá para frente, a gente vai fazer toda a técnica completa. Sim, Porque ela precisa ter uma confiança para poder também se entregar para a técnica. sim, sim, entendi. E os atendimentos que eu faço, eles são adaptados. Então, se é presencial, a mãe vai com o bebê. Em geral, a mãe vai com o bebê. Aí tem o dia que a mãe não chega com o bebê. Eu falo, nossa, mas que legal! Ah, você Uhum. já conseguiu uma rede de apoio. Então, a gente já Uhum. vê um avanço. Então, eu não coloco a rede de apoio como condição para eu atender essa mãe. Uhum. Ela E vem como ela vocês tá. constroem isso juntas, né? Como, quais são as Isso. possibilidades? Porque é isso que uma mãe precisa de um Uhum. profissional da saúde, né? Não é falar, olha, Isso. vai dormir, porque ela não vai. Faz atividade física, porque ela não vai. Não é isso, É. né? Aham. É, no atendimento online, o bebê está do lado, vão parar um pouquinho agora o atendimento, porque ela precisa amamentar, ela precisa trocar, ela precisa atender. Então, o atendimento da mãe é junto com o bebê. Então, tem questões que não vai falar ali naquele momento, porque já não é nem a hora. Sim. Ela precisa, né? A gente precisa entender um pouquinho dessa rotina, do ritmo do bebê. É, eu Não também é um ofereço. tratamento psicológico, no sentido de tratar traumas, esse sentido, né, Carol, da exaustão materna. Acho que isso, então, é importante a gente deixar claro. É um tratamento que é uma das coisas que eu trago muito também lá na aula de exaustão. Quando tem exaustão, você trata a exaustão. A exaustão, justamente. É isso que você vai É isso tratar. que está no momento. É. Isso que está no momento. E é de Uhum. uma maneira muito delicada, que é o que você faz, né? É um pedacinho de cada vez, para aquela pessoa se sentir acolhida nas sessões, para ela ter um respiro de Isso. si mesma naquele lugar e não sair Uhum. falando, meu Deus, eu não estou fazendo, isso é por conta do meu passado. Principalmente na maternidade, não dá, não cabe nessa cabeça dessa mãe, né? Isso. Muitas vezes, assim, eu já converso com a mulher ali na gestação, então já tem um vínculo na gestação, eu já vou explicando o que é o puerpério, e quando chega o puerpério, elas me mandam mensagem, posso falar com você? Eu falei assim, não, vamos ligar agora. A gente faz Uhum. naquele momento que a gente faz a videochamada, porque é naquele momento que Ela ela tá precisando. precisa Ai, que isso. legal. Aí Aí eu você falo, não, corregula com eu não ela. posso porque não dá, não, 5 minutos. A gente vai se falar 5 minutos e isso, assim, já traz um alívio, já traz uma... Aí também tem a questão que eu realizo a consulta também por e-mail, porque É aí mesmo? ela consegue se organizar em relação a ter um momento só de se concentrar ali, vou escrever o e-mail, vou mandar. Então tem essa opção.
ou vamos fazer uma videochamada com o bebê presente, a gente vai organizando uma rede de apoio, ou vamos então fazer por e-mail. Então, tem mães que estão, nesse momento, a gente faz as trocas de e-mail e está sendo bem produtivo, assim. Que legal. Você corregula da maneira que ela consegue. Carol, Isso. mas isso é muito diferente do que a gente aprende na graduação, né? Sim, Daquele pacotinho, daquele jeitinho, que não pode isso, não pode. É outra coisa. E é o que dá. Porque ali no próprio, né? A própria regulamentação do atendimento online tem atendimento assíncrono ou síncrono. Então, síncrono é ao mesmo tempo, assíncrono é. Sim. Porque o atendimento online começou na época do e-mail. Sim. Então, não é assim, é algo que às vezes não é muito compartilhado entre nós, psicólogos, como possibilidade. Mas eu acho que não é só a questão do atendimento de e-mail e tudo, é toda essa questão que a gente fala do vínculo, de você estar junto com os seus pacientes no processo deles, né? Então, ele não vai estar na terapia só aqui naquela hora. É de ele saber que você é também uma rede profissional de apoio. Isso. Isso já é muito diferente e eu acho que isso é uma das coisas que lá na formação a gente fala muito, não só para mães, né? Para qualquer tipo não dá para a gente ter esse distanciamento. Tem que ser o contrário desse distanciamento, né? E para mãe exausta, eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, obviamente eu caí em exaustão, né? Porque eu não tive licença maternidade, eu já tinha minha empresa na época. E eu tava a gente tava assim, implementando coisas, tinha acabado de se mudar. E eu falei, não vou poder tirar, vou precisar continuar administrando a empresa, dando treinamento, fazendo coisas. Enfim, eu tirei 2 semanas de licença. Na terceira semana, meu filho tinha 20 dias, já estava viajando de carro para eu dar palestra, enfim. Foi exaustivo. Eu não queria, não foi por uma vontade, foi porque a gente estava no começo de um negócio e eu precisava estar ali. Quando meu filho tinha 4 meses, eu não aguentava mais, porque eu estava trabalhando e eu não deixava de ficar com ele. Era uma coisa, até hoje, era eu, ele e meu marido. A gente criou um super time. Não sei como que a gente conseguiu, mas quando deu 4 meses, eu lembro que eu sentei com meu marido e falei assim: ou eu tiro uma licença da empresa, ou a gente vai ter que pagar para mim uma terapia 1, 2 vezes por semana com a melhor profissional que tiver, porque eu não estou mais aguentando. E nesse momento eu vi que não tinha profissionais qualificadas para lidar com essa dor da exaustão. Porque eu fui numa profissional muito boa, eu fiquei um tempo até com ela, mas ela nunca leu como exaustão. Ela lia como eu chegava exausta e ela falava assim, e meu filho teve alguns problemas assim, problemas da infância normais, né, assim, de refluxo e tal. E eu chegava exausta e ela falava assim para mim durante a sessão, o que será que você está fazendo que seu filho está com refluxo? E eu falava, nada! Não é isso. Eu tô cuidando dele, né? Só. E aí eu comecei a ver que, gente, tá tudo errado. Por que a gente tá olhando por essa perspectiva? E aí, né, obviamente, comecei a estudar o processo neurocientífico e comecei a entender que realmente estava tudo errado, né? E falta muito esse processo, né, da gente conseguir dar para os profissionais de psicologia essa permissão do acolhimento e parar de culpabilizar o paciente, principalmente a mãe exausta, né? Sim, sim. E muitas vezes culpa o mamá, né? Sim, então é culpa, tão difícil, é tão difícil muitas vezes ter o sucesso na amamentação, e aí a amamentação vira um problema, em vez de ser algo... A solução. A solução, isso. Porque muitas vezes o bebê quer mamar, ele tá ali se nutrindo afetivamente, ganhando um afeto. E aí, dar o afeto é sempre um problema. Então, dar o colo acaba tá acostumando mal. Dá o peito para regular o bebê que está chorando. Ou para fazer ele dormir, né? Dar um colo para o bebê adormecer, dar o peito para adormecer. Aí já acaba sendo um problema, entende? E quando, na verdade, a mãe está tão exausta, aquele é o único jeito do bebê dormir no peito. E como é que você vai tirar a única solução que ela tem ali para... Então,
a gente precisa desmistificar que o colo não é... colo é sempre a solução. É Colo, sempre a solução. afeto, ele não é um problema. Inclusive Então, depois, né? Um profissional de saúde não tendo a sensibilidade, não tendo esse conhecimento da neurociência, vai acabar culpabilizando a forma como a mãe está criando aí as ideias. A gente vai falar em apego, né? Tá respondendo ao bebê e atendendo a necessidade do bebê. Então, o profissional vai dizer, não, você tem que atender de outra forma. Você tem que pôr no berço para dormir. E olhar ele lá de longe e falar boa noite. É mais ou menos assim, né? E o bebê não vai conseguir. E aí ela acha que não está dando conta. Ah, mas tem outra mãe que consegue. Então, acaba sempre ali. Também tem essa questão da comparação. E acaba... falta muito esse acolhimento mesmo. De entender que a mãe, ela está conseguindo, sim. Ela está... às vezes não precisa mudar nada. O problema é outro. É um problema, às vezes, físico. É um problema de outra... às vezes, assim... tem que solucionar o choro do bebê. Então, fica tão, assim, numa pressão... Afixada nisso, né? Uhum. E esse não é o problema, né? O problema era só que não existe problema, ela só precisava de um pouco de ajuda, de um pouco de descanso, né? Que às vezes não tá nem na mão dela, tá na mão do entorno dela. E outra questão, assim, que quando vem na terapia, a mãe relata que ela tá com depressão pós-parto. Ou ela vai falar do momento lá do início, ela vai falar, eu tive depressão pós-parto. Foi the baby blues, né? E aí, quando a gente vê, ou foi o baby blues, que é a queda hormonal. Hã? O baby blues é a queda hormonal mesmo, né? Que demora aí 2 semanas. Disforia puerperal. Puerperal, isso. Isso, tem um nome. Então, a gente vai ver que, na verdade, não foi uma depressão pós-parto. Muitas vezes foi uma exaustão. Ou o que ela está tendo agora é exaustão. E aí a gente tem aquela diferença que você explica na aula. Que na exaustão a gente pode até sentir uma desesperança de que a coisa não vai melhorar, de que não vai passar, mesmo da situação a desesperança, né? Uma desesperança é um pouco em si, naquilo que ela está dando conta. E a depressão, é uma desesperança no mundo, você fala lá na aula, uma desesperança muito maior, muito grande, que daí já atinge demais. Aí na depressão, pós-parto, ou uma outra depressão, né, ao longo ali né, ela está assim, nesse sentimento de esperança muito maior, muito, muito grande mesmo. Então, ela já está sem vontade de fazer. Aí, realmente, ela não vai vai estar prejudicando várias áreas da vida dela. Inclusive, a área de cuidado do bebê. E aí, é um tratamento muito mais complexo daí, que tem que ter, né? Mas que a grande maioria já diagnostica como depressão. É tão importante daí é o nome a gente saber. mais fácil de falar, né? E acaba que, então, não entendendo qual que é a diferença. Isso ali na clínica a gente vai poder ver. Legal. E até se for depressão, a gente vai, então, encaminhar, né? Psiquiatra, fazer uma avaliação. Sim. Mas primeiro a gente tenta essas outras alternativas para ver se não é uma exaustão mesmo, né? Se a gente não consegue ajudar essa mãe a primeiro ter um espaço, porque isso já é regulador. Segundo, permitir que ela fique assim e que não queira se distanciar da criança, né? Acho que essa permissão é tão importante. Terceiro, parar de achar que de colocar essa culpabilização na mãe, porque se ela soubesse como fazer, ela já estaria fazendo, né? Ela não estaria aqui, né? Pedindo ajuda. Sim. E aí depois tratar. Então, no tratamento, só para a gente ir finalizando aqui, você usa a corregulação dos grupos, é um tipo de tratamento, né? As estratégias de amparo, algumas técnicas de regulação corporal para ela achar, você faz para ela achar segurança, né? Para ela conseguir, para o corpo e o cérebro dela irem tendo esses momentos de reconstrução, né?
Parei, vim, reconstruir, saí do looping da mentalidade exaustiva, voltei e depois você vai ajeitando a rotina com as mães, que é o tratamento que a gente dá para exaustão, só que você faz para a maternidade. Mais alguma coisa que você faz que você acha muito importante desse tratamento, Carol? Ali logo no início, além de explicar o que ela está vivendo, né, fazer essa psicoeducação que a gente chama, é a construção da rede de apoio. É tentar ver quais são os pontos de apoio que ela tem, ou se ela não tem, quais que ela poderia ter, né, se ela já tem uma mínima rede de apoio. Vamos, então, dividir a carga, acessar mais essa rede de apoio e aos poucos ir aumentando. Aumentando esse leque de rede de apoio. E aí isso vai aliviando. Então, ali de primeiro momento, tem essa questão da rede de apoio, que precisa ser formada. Isso, ótimo. E a gente pensa junto com a paciente essa rede de apoio, né? Acho que isso é importante as pessoas saberem. É diferente de falar, olha, você precisa buscar ajuda, você precisa largar a mão, você precisa delegar. Gente, não dá para falar para uma mãe que está com o cérebro todo voltado para conectar com a criança que ela precisa delegar. Ela não é por aí. Isso dificulta a exaustão, né? Isso aumenta. É muito mais inclusive, de construir a rede de apoio, com ela. ela pode vir para consulta. A rede de apoio, ela é que legal bem-vinda. Que você atende para consulta. Acho bom também. Eu atendia geralmente os maridos para consulta. Mas nunca atendi outras pessoas, assim. Você atende toda a rede de apoio para ajudar nesse trato? Sim, quando às vezes a rede de apoio aparece sem ser convidada, mas eu falo, para vir mesmo. Entra também. Eu também sugiro, né? Deixa o espaço aberto. Que legal, Carol. Muito bom, muito bom. Que bom ver você fazendo tudo isso com o que precisa ser feito mesmo, né? Através, como a neurociência e a ciência mesmo nos ajudam a entender coisas que faziam muitas vezes os profissionais serem cruéis com esse tipo de assunto, né? E aí tratar isso como um processo mental e ajudar as pessoas nesse tratamento. Muito legal. Você entrou quando no PNP, Carol, na formação? Foi em novembro do ano passado. Faz pouco tempo. Que legal. E já foi se apropriando, porque como eu gosto quando as pessoas já estão aprofundadas no seu tema, porque daí vai só apropriando, vai usando mais, né? Aí fica vai muito vazando rico. mais. Fica muito rico esse atendimento. Que legal, Carol, que legal. Então, o PNP ajudou você nas dificuldades com as suas pacientes mamães? Ah, sim. Sim, agregou bastante. Complementou muito. A maior diferença que você acha que destravou foi qual? Foram as técnicas ou foi conhecimento de exaustão? Foi a parte corporal, dos recursos. Das técnicas corporais. Isso. Tá. Que legal. Isso é o maior diferencial, assim, que eu vejo. Que você usa. Inclusive, uma das técnicas que você usa é a do amparo. Isso. Tem bastante gente aqui comentando. Será que a gente dá tempo de dar uma lida? Eu tô lendo tudo. Eles estão falando todos da maternidade. Não li nenhuma ainda, não deu tempo de ler. Ó, eles estavam comentando com a gente aqui, mas eu tô lendo tudo. Eu faço isso há tanto tempo que eu vou olhando aqui e já vou... Ó, permitir que a entrada na rede de apoio foi ótimo, como crianças que em ansiedade de separação, profissionais da psicologia e outras terapias não permitem a entrada das mães. É cada absurdo, é um absurdo mesmo, né? Isso eu acho que é uma coisa, é um diferencial. Carol, é necessária demais. Carol, daqui a pouco você vai passar o seu contato aqui. É necessário que olhemos para a mãe como mais sensibilidade. O bebê precisa da mãe, porém essa mãe não consegue estar presente se não estiver bem. É mais ou menos esse processo também, né? Aí esse aqui, ó, a pediatra dos meus filhos não conversava comigo na hora da consulta. Pesava eles e dizia, meu Deus, será que sua mãe está te dando mamar direito para você? Não está pegando peso. Na verdade, as pessoas estão contando aqui histórias, as suas histórias, tá? As suas histórias, é isso, abrir espaço para contar as histórias. Isso. Sim. As suas experiências de maternidade, de pós-maternidade, de exaustão, e que não foram atendidas. As pessoas até comentavam aqui enquanto a gente falava, Carol, disso. Então, eu me senti assim e não procurei ajuda, que foi o que eu te falei, né? Eu acho que
Mas aí não foi ofertado ajuda também. Não, eu acho que nós temos assim, dois tirar problemas. Essa culpa. Nós temos dois problemas hoje. O problema de que eu acredito hoje que a grande maioria tem exaustão e não pede ajuda, porque acha que é um problema, não é um problema, assim, essa é a realidade, eu deveria saber lidar com ela. Então a pessoa sofre em silêncio e depois às vezes desenvolve até outras coisas, né? Mais tarde, ansiedade, às vezes um próprio processo depressivo, porque o cérebro não aguenta ficar exausto muito tempo, né? E as pessoas que pedem ajuda, que são como as suas pacientes e que muitas vezes não encontram uma ajuda capacitada, elas pioram com a ajuda, né? Acho que essas são as duas coisas que a gente está tentando resolver hoje. E tem uma coisa que eu notei aqui, que estava na aula de depressão, relacionada a como tratar a depressão, que acho que ali na parte da exaustão também daria. Também eu aplico. A questão de achar pequenos momentos de descanso e também ter momentos de prazer, resgatar esses momentos de prazer. Uhum. Então, pequenos momentos do dia em que você vai poder se permitir descansar. A mãe precisa descansar. E aí resgatar quais são os momentos de prazer que eu tinha antes, que eu tenho saudades ou que eu nem lembre, e agora eu posso começar a colocar em prática. Muitas vezes é só um banho que ela precisa, né? E que aí é um momento de prazer. E isso já aí vai dar um alívio nessa exaustão. Essa construção, né? Uhum. Essa construção da permissão dela ter prazer, que é uma coisa que a gente fala muito, isso faz muita diferença no atendimento. Nossa, eu atendo muita mãe, né? E muitas que estão, às vezes eu acompanhei já 2 gravidezes já das minhas pacientes e 2 puerpérios, né? Porque elas voltam só às vezes para aquele processo que elas sabem que elas vão precisar. E porque elas precisam da permissão do profissional, né, de saúde. Então vamos. Que momento? Não tenho tempo. Então, no seu banho, é isso que né? No seu banho, você vai ligar, gosta de música, liga uma música, é 5 minutos, mas é para você. A gente ensaia esse momento de prazer com a pessoa, né? Você não fala, vai buscar. A gente ensaia com a pessoa. Uhum. Isso. Muitas vezes dentro do que já tem da própria rotina. Não tenta encaixar algo novo. A gente precisa ver o que já tem ali. Às vezes o que já tem, que poderia estar sendo vivido de maneira prazerosa. Mas a cabeça não está conseguindo se concentrar nisso. Então aí a gente vai... Eu falo para fazer essa técnica ali do... Sentir o pé no chão no momento do banho. Do banho, para ficar presente. Isso. Muito bom. Adequou a técnica. Adoro eu lembro, quando vocês fazem quando eu vou isso. tomar banho, eu lembro. Aí já dá uma diferença. Muito bom. Eu também faço isso. Eu uso isso principalmente no banho. O banho, para mim, é um momento de regulação total, assim. E é interessante porque... assim, é algo tão simples que eu falei, meu Deus, como que eu não sabia disso antes? Né? Algo tão simples que eu aprendi na formação. Estou colocando em prática, estou vendo os benefícios. Estou indicando, manejando, né, na clínica. E como que algo tão simples pode fazer tanta diferença? Isso não tem estudo, né? Não tem um estudo que fala tomar banho faz você se regular, né? É o princípio do processo. Em que momento você vai ajudar essa pessoa a se regular? Você sabe que a água quente tem um relaxamento de musculatura e que a pessoa vai ter que tomar banho todo dia, então ela faz a técnica que é comprovada durante esse lugar. É isso que é fazer boa ciência, né? Você entende o princípio e aí você aplica na vida da pessoa. E realmente o banho, não tem uma paciente minha que tenha falado que foi ruim. É sempre um processo bom. Isso é muito bom. A gente precisa terminar. Sim. Carol, passa o seu contato, por favor, para as pessoas que querem te acessar. Pode me achar aqui no Instagram, psicóloga de mãe. Eu passo o telefone? Acho que não, cara. Não? Se eu fosse você, não. Vai lá no seu Instagram. Tem um botão ali, WhatsApp, tem algum lugar, tem um botãozinho ali que você consegue. Ou manda um direct também, pode mandar uma mensagem. Ótimo. Ali no meu site também tem o botão para o WhatsApp. Então... É psicóloga de mãe. Então o site também é psicóloga de mãe? Isso.
Ótimo. Então, pessoal, estão aí. Quem quiser entrar em contato com a Carol, fiquem à vontade. Quem tiver mamães que precisam entrar em contato com a Carol, mande para elas esse contato, né, Carol? Para que elas recebam acolhimento. Você atende, então, o Brasil todo online, se precisar, né? Sim, já atendi fora também, né, do Brasil. Sim, que precisa mais ainda. No online a gente está no mundo todo. Nossa, isso é um assunto que a gente vai ter que falar um dia sobre as mães que estão fora do Brasil e que têm filhos, porque é pior o processo delas, né? Porque a rede de apoio delas é ninguém. É muito difícil. Acho que isso é um assunto até para um neurocafé de um dia, para falar sobre isso. O pessoal está perguntando assim sobre o papel dos pais para minimizar a consciência da exaustão por parte da mulher no processo pós-parto. Nossa, eu queria terminar, mas eu acho essa pergunta muito importante. Ô, Carol, só responde essa pergunta, vou deixar você responder. Como os pais podem contribuir para minimizar o estado da consciência de exaustão por parte da mulher no processo pós-parto? Bom, além de compreender todo esse processo, ele precisa também fazer toda a questão do vínculo com o bebê. Então, eu trago muito sobre o vínculo de acordo com a Amy Pickler, que ela fala que são 3 pilares: o olhar, o toque, o falar e o toque. Então, você olha para o bebê, fala com ele, ele não está entendendo nada, mas fala com ele na troca de fraldas, o próprio olhar já tem uma intenção amorosa, e aí o tocar. Então, nesse sentido, você vai se relacionando com o bebê, fazendo um vínculo, e aliviando aí a carga da mãe. E então, cuidando da mãe, também... né, Carol? Oi? Cuidando da mãe. Faz uma janta, faz um banho para ela. A questão da divisão a divisão das tarefas domésticas. Isso é bem importante, ser conversado. Né? Então, aumenta muito a carga, fica para a mulher, acaba ficando para a mulher gerenciar a vida do filho. Quando que isso também pode ser dividido com o pai. Então, marcar consulta, quando que tem que dar vacina. Isso é uma carga mental, a gente chama. E aí, quando é dividida tanto a carga mental, a carga de fazeres da casa, com os filhos. Então, conversar sobre a divisão. Ótimo. E não então, só isso. Eu acho que a gente precisa falar também sobre o cuidado com a mulher. O pai precisa... O que eu faço para ajudar minha esposa? Cuido da sua esposa. Prepara um banho para ela. Prepara uma janta para ela. Deixa tudo pronto para cuidar dela, pelo menos. Eu não consigo fazer mais nada, então cuida dela. Já é, porque ela não tem quem cuide dela, né? O pai buscar informações. E isso já no momento ali da gravidez. Ele também estudar sobre a amamentação, sim, poder ajudar essa parte com informações com ela, né? E apoiar, muito apoio pelo que ela está passando. Ótimo. Pergunta respondida. Esse daria um tema de outra live, daria uma outra live. Mas a gente poderia, porque, nossa, tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Faz no seu canal, Carol, uma live sobre isso. Fala lá sobre isso. O pessoal já fica convidado para assistir. Boa ideia. Sim. Né? Ótima ideia. Já faz, já divulga. Carol, obrigada, viu, pela tua participação. Até nos estendemos aqui no prazo. Pessoal, obrigada. E hoje, às 5 horas, eu estaria ao vivo de volta. Vou falar sobre carreira hoje à tarde. As abordagens da psicologia e a neurociência. Então, um beijo. Obrigadão, Carol. Obrigada. Até.